Revolução de 1848, também conhecida como a Primavera dos Povos, foi um dos movimentos revolucionários mais importantes do século XIX na Europa. Esse período foi marcado por uma série de levantes populares que aconteceram quase simultaneamente em diversos países europeus, como a França, a Alemanha, a Austrália, Itália e Hungria. O contexto da época era de grande satisfação social, econômica e política. As populações viviam sob governos absolutistas ou monarquias conservadoras, enquanto enfrentavam crises econômicas, desemprego e péssimas condições de vida, principalmente para os trabalhadores, os camponeses e os trabalhadores urbanos. Além disso, ideias liberais, socialistas e nacionalistas começavam a se espalhar pelo continente, defendendo maior participação política, melhores condições sociais e unificação de territórios fragmentados. Diante disso, 1848 ficou marcado por protestos, greves e revoltas armadas, que mesmo sendo reprimidas na maior parte dos países, deixaram importantes consequências políticas e sociais para a Europa. Oi, eu sou a Milena, eu vou falar um pouco sobre a Revolução de 1830 e como ela se relaciona com a Revolução de 1848. Para entender mais sobre a Revolução de 1830, é preciso entender o contexto histórico que a França estava vivendo antes dela. Até 1789, a França vivia sob uma monarquia absolutista que era abusiva com seu povo. Com isso, aconteceu a Revolução Francesa, ocasionada por diversos problemas públicos e com o povo, que se revoltou contra a monarquia. E, após seu fim, Napoleão assumiu o poder como imperador. Só que após o fim da Era Napoleônica, o Congresso de Viena se reuniu para reconquistar as terras perdidas durante a Era Napoleônica e também reestruturar a monarquia absolutista para que houvesse novamente o predomínio desse poder. A França retornou à monarquia com Luís XVIII, que era da dinastia Bourbon, e sob um regime constitucional ele mantinha o poder nas mãos da elite, através do voto censitário, em que quem tinha mais dinheiro também tinha mais poder. O país ficou dividido entre os ultras, que eram os absolutistas, os bonapartistas e radicais, que eram os revolucionários, só que o povo se revoltou contra isso, mas não chegou a gerar uma revolução ainda. E com a morte do Luís XVI em 1824, Carlos X assumiu o poder e tentou restaurar o absolutismo, adotando medidas autoritárias como a censura e o reforço do poder da Igreja. Em 1830, os liberais conseguiram vitória através das eleições, porém Carlos X reagiu através das chamadas Ordenadas de Julho, anulando os resultados dessa eleição e anulando os títulos que os deputados conseguiram através dessa eleição. Com isso, gerou a revolta popular e, liderados pelo Duque Luís Felipe de Orleans, diversos grupos se mobilizaram nas Jornadas Gloriosas, que forçaram a abdicação e exilação de Carlos X. Com isso, Luís Felipe assumiu o trono com o apoio da burguesia, abolindo essas medidas absolutistas, mas ainda assim manteve o voto censitário, fazendo com que mais futuramente o povo se revoltasse de novo, porque agora quem detinha o poder ainda era quem tinha mais dinheiro, ou seja, a burguesia se sobressaiu nessa questão. Com isso, gerou várias insatisfações ao redor da monarquia, fazendo com que o povo se revoltasse novamente em 1848, 18 anos após a Revolução de 30. Olá, gente, meu nome é Yasmin e eu vim contar para vocês hoje sobre o reinado de Luís Felipe de Orleans. Ele também era conhecido como o rei burguês, né? E eu vou dar um contexto histórico para vocês, como ele chegou ao trono da França em 1830, que foi com a queda de seu antecessor, né? Seu antecessor de reinado, que é o Carlos X, que ele teve a sua queda na Revolução de Julho, que como a gente chama, e essa revolução foi causada porque ele tentou restaurar o absolutismo e o poder da aristocracia, o que causou uma revolta na França e levou à sua queda e à ascensão de Luís Felipe. Então, agora falando mais sobre o seu reinado mesmo, ele foi escolhido
como um monarca constitucional com o título de rei dos franceses e não rei da França, o que indicava uma ligação com o povo e não com o direito divino. Então, Luís Filipe tinha uma política conservadora, embora no início de seu reinado tenha tido promessas de abertura e liberdade. Com o tempo, o seu governo tornou-se mais autoritário e repressivo. Então, havia restrições ao sufrágio, que é o direito ao voto era limitado aos mais ricos, o que gerava descontentamento com as classes médias e populares. Então, gente, com o avanço da Revolução Industrial, trouxe dificuldades aos trabalhadores, como más condições de emprego, de trabalho, e desempregos e até a miséria. Agora eu vou falar um pouco sobre sua queda, que em fevereiro de 1848, uma onda revolucionária tomou conta de Paris com barricadas e manifestações populares, o que levou Filipe a largar o trono e fugir para a Inglaterra. Oi gente, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou falar um pouco sobre as causas das revoluções de 1848. Bom, vale ressaltar que a crise também era política naquela época. Na França, o governo burguês do rei Luís Filipe não dava margem à participação popular na vida política. Entre os anos de 1830 e 1850, voltando mais lá no passado para dar um contexto, o proletariado cresceu consideravelmente. Eles reivindicavam o direito de greve, a redução da jornada de trabalho e melhores condições de vida. Luís Filipe, que ascendeu ao trono francês em 1830, representava o setor mais forte da burguesia. Em seu governo, houve poucos progressos sociais, o direito do voto não foi ampliado, a imprensa continuava censurada e a oposição era reprimida. Ou seja, durante aquele governo, caso alguém não concordasse com algo, eles iriam ser reprimidos. Nesse período, os franceses conseguiram um grande desenvolvimento industrial, fortalecendo os empresários e a parte de empresas privadas. Porém, a situação dos trabalhadores era de extrema miséria. Com isso, acabou que eles ficaram revoltados e se juntaram. As tensões sociais, assim, cresciam, fazendo com que as revoluções tomassem conta da França. A oposição a Luís Filipe organizou-se em vários partidos: o legitimista, formado pelos nobres, o bonapartista, formado pela pequena burguesia, liderada por Luís Bonaparte, o socialista, que era composto pelas parcelas das classes operárias, e o republicano, que era composto pela classe média e os profissionais liberais. Após os opositores se juntarem nesse grupo, a situação desconfortante agravou-se quando Luís Filipe nomeou o político de posições conservadoras, François Guizot, para o primeiro-ministro. Em 1847, os grupos de oposições oprimidos foram proibidos de mover as manifestações, ou seja, porque a gente sabia que aquele partido era algo, como que eu posso dizer, era um partido rígido, você não podia se opor a ele. Essa forma de reunião, ela era formada em banquetes onde eles tentavam discutir formas de como reformar aquele partido e conseguirem assegurar seus direitos. Com isso, eu explico um pouco mais dessas causas, dessas revoluções que tinham o principal valor de conseguirem seus direitos trabalhistas, políticos e terem voz na sociedade. Agora vamos falar sobre a Revolução de 1848. Bom, a Revolução de 1848, conhecida também como a Primavera dos Povos, foi uma série de levantes populares, de caráter liberal, nacionalista e socialista, que se espalharam por diversos países da Europa naquele mesmo ano. Esses movimentos foram desencadeados principalmente pelo descontentamento com regimes absolutistas, pela exclusão política, pela crise econômica e pela inspiração em ideias liberais que haviam surgido desde a Revolução Francesa. A Primavera Revolucionária teve seu epicentro na França, mas influenciou principalmente países como Alemanha, Áustria e Itália. Já na França, a situação política era tensa. O rei Luís Filipe I governava desde 1830, após a Revolução de Julho,
mas seu regime, conhecido como Monarquia de Julho, havia se tornado impopular por representar os interesses da alta burguesia e recusar as reformas democráticas. Seu primeiro-ministro, François Guizot, era conservador e proibiu reuniões políticas disfarçadas de banquetes republicanos, o que aumentou ainda mais o descontentamento popular. Em fevereiro de 1848, multidões tomaram as ruas de Paris protestando contra o governo. No dia 24 daquele mês, a situação se agravou de tal forma que o rei Luís Felipe abdicou e fugiu para a Inglaterra. No mesmo dia, foi proclamada a Segunda República Francesa. A nova república implantou mudanças significativas. O sufrágio universal masculino foi decretado e a pena de morte para crimes políticos foi abolida. Criaram-se também as oficinas nacionais, que ofereciam empregos públicos a milhares de desempregados. No entanto, esses avanços duraram pouco. A burguesia rapidamente temeu o crescimento da influência socialista e, em junho de 1848, decidiu fechar as oficinas nacionais. Isso gerou uma revolta operária conhecida como Jornadas de Junho, duramente reprimida com milhares de mortos. No final daquele mesmo ano, Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, foi eleito presidente da República. Em 1851, ele deu um golpe de Estado e, no ano seguinte, proclamou-se imperador com o nome de Napoleão III, encerrando o breve período republicano. Enquanto isso, as ideias revolucionárias se espalhavam por toda a Europa. Na Áustria, o chanceler Metternich, não sei pronunciar, símbolo do conservadorismo europeu, foi forçado a renunciar e fugir diante das manifestações em Viena. Apesar das revoltas e das tentativas de reforma em outras regiões do Império Austríaco, como na Hungria e na Boêmia, as forças imperiais conseguiram restaurar a ordem com forte repressão militar. Na Federação Germânica, os movimentos exigiam a unificação da Alemanha e a criação de uma constituição liberal. Em Frankfurt, foi convocada uma Assembleia Nacional para discutir o projeto de unificação, que acabou fracassando após a recusa do rei da Prússia, Friedrich Wilhelm IV, e aceitar a coroa oferecida pelos revolucionários. Dessa forma, o projeto de unificação alemã só se concretizaria décadas depois, em 1871, sob liderança de Otto von Bismarck. Na Itália, os levantes também foram impulsionados por ideias nacionalistas. A Península Italiana era dividida entre vários reinos e sob influência estrangeira, especialmente austríaca. Diversas regiões, como Roma, Veneza e o Reino da Sardenha, se rebelaram. Nomes como Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi lideraram tentativas de unificação e independência, embora as revoltas de 1848 não tenham obtido sucesso imediato. A unificação da Itália só foi alcançada em 1861, no processo reconhecido como Risorgimento. Todos esses movimentos de 1848 foram marcados por grande entusiasmo inicial, mas na maioria dos casos acabaram sendo reprimidos e não alcançaram seus objetivos políticos de forma duradoura. Mesmo assim, a Revolução de 1848 deixou um legado profundo. Foi a primeira vez que a classe operária se organizou politicamente em diversos países, inspirada por ideias como as do recém-lançado Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, publicados justamente naquele ano. Esse documento se tornaria a base da teoria comunista e ajudaria a consolidar a luta de classes como um elemento central da política moderna. Assim, embora a Primavera dos Povos tenha terminado com a restauração conservadora em muitos países, ela marcou o fim definitivo das estruturas feudais e lançou as bases ideológicas e sociais para as transformações políticas da Europa no século XIX. Ela pavimentou o caminho para as unificações nacionais, para o avanço das ideias liberais e para o início da organização do movimento operário em escala internacional. Embora a maior parte das revoluções de 1848 tenha sido sufocada na época, elas deixaram marcas profundas na história europeia e no pensamento político do mundo todo. Muitas das ideias defendidas pelos revolucionários, como a busca por direitos trabalhistas, maior participação popular, a luta contra os regimes autoritários, continuam presentes até hoje.
Ao olharmos para o mundo atual, vemos que movimentos populares ainda se levantam contra injustiças sociais, desigualdades tanto do mundo em si como as desigualdades econômicas e pela defesa das liberdades individuais. Assim, a Primavera dos Povos nos mostra que, mesmo distante de derrotas, a luta por uma sociedade mais justa e igualitária é um processo contínuo que se renova em cada geração.